Sejam muito bem-vindos a esse episódio 0 do meu podcast do Johnny Dev. E eu tenho hoje como convidado aqui, um cara que é super especial para mim. É uma honra trazer aqui no episódio 0 essa pessoa. É uma pessoa que eu já trabalhei com ela em outros carnavais, né? A gente já se conhece há algum tempo. Eu fiz questão de trazê-la para esse primeiro episódio, porque eu estava aqui um pouquinho antes da gente começar, a gente estava conversando sobre isso, e eu disse que a ideia do podcast, a ideia primária é que a gente traga pessoas que consigam compartilhar das suas histórias para inspirarem outros a percorrerem o mesmo caminho, a brilhar tanto quanto esses que estão aqui. Então, a ideia do podcast, ela assenta sobre isso, ela assenta sobre trazer gente da própria comunidade, independente de idade, cor, sexo, stack, independente de qualquer coisa, mas trazer essas pessoas para que elas compartilhem conhecimento e dicas práticas, para que vocês que estejam aí do outro lado escutando se inspirem e peguem essas dicas para performar também assim, em alto nível como desenvolvedor. Então, hoje eu trago aqui, Matheus Castro, um parceiro meu aqui, e eu queria deixar ele se apresentar um pouquinho. Fala aí, Matheus, quem é o Matheus Castro? Do que ele se alimenta? Onde vive? Né? Quem é esse cara? Cara, primeiramente é um prazer, né, tá aqui gravando contigo. A gente já se conhece aí de muito tempo, né, já trabalhamos juntos aí em alguns projetos no passado. E, cara, tenho você aí como, apesar da distância, né, Brasil e Portugal, tenho você como um grande amigão meu, assim, você contribuiu absurdamente, assim, na minha carreira, diretamente, né, na minha carreira, então, eu não tenho nem muitas palavras, sabe, para descrever, né, o laço que a gente tem, apesar dessa questão da distância, né? Da distância, do virtual, do digital e tudo mais. Mas, enfim, são coisas deixa eu fazer aqui um adendo aqui, né, Matheus? Para quem não sabe, eu e o Matheus, a gente nunca se encontrou pessoalmente. Nunca. E a gente é quase irmão, assim, tipo mesmo. Isso que ele está falando é recíproco. A gente é só no virtual. A gente nunca teve o prazer de sentar e tomar uma gelada junto, né, não, Matheus? É verdade. Então, e além disso, né, apesar da gente ter esse contato muito não, né, mas 100% virtual, a gente sempre teve muita confiança, assim, um no outro, na questão de trabalho, dos projetos que a gente já pegou junto, a gente sempre confiou um no outro para resolver todo e qualquer problema que a gente tinha pela frente e, tipo, sempre deu certo, sabe? Eu acho que Verdade. o grande ponto-chave desse relacionamento, né, e também para dar certo nos projetos foi a questão de, tipo, ter a confiança, né, estabelecer a confiança e estabelecer uma boa comunicação. Eu acho que isso a gente teve desde o princípio e eu tenho certeza que isso foi um dos pontos-chaves, né, para tudo que a gente já fez junto, né, e tudo que a gente fez junto ter dado certo, né, principalmente. E, assim, falando de mim, né, eu sou Matheus, eu sou um desenvolvedor full stack. Dos bons, muitos bons. Obrigado, mano. Fico feliz, assim, pelo reconhecimento, sabe? E, assim, a minha stack é focada no JavaScript, né, Node, React Native, GraphQL, e eu tenho mais ou menos uns 3 anos de experiência, né? Então eu tenho uma trajetória bem curta, assim, né, no mercado, mas, assim, foram 3 anos que eu tenho certeza que me agregaram muito, assim, e principalmente nesse último ano, né, trabalhando pela primeira vez, né, para empresa no exterior, né, então isso agregou demais, assim, para mim, e eu tenho certeza que isso deu uma virada totalmente, assim, na minha carreira, e eu tenho outra perspectiva, sabe? E, assim, já trabalhei para diversas empresas aqui no Brasil, antes da Taurea, que é a minha empresa atual, e é isso, sim. Hoje você está trabalhando mais como back, como front, como mobile? Sempre foi assim? Como é que é isso? Então, no começo,
Acho que, aliás, no começo não, né? Desde sempre eu sempre me coloquei, sempre me postei como um desenvolvedor full stack, sabe? Eu nunca tive muito essa questão de preferência sobre ser back ou front ou mobile. Eu sempre fui aquele cara que gostava sempre de todas das três stacks, né? Tanto do mobile, quanto do front, quanto do back. Então, eu sempre estava buscando conhecimento e nessas três vertentes, né? Então, eu acho que durante esse tempo, né, da minha carreira, eu sempre atuei nessas três pontas, né? Tipo, Sim. momento estava no back, tinha momentos que eu estava um pouco focado mais no back, outro fazendo coisa no front, e depois ia para o mobile. Por exemplo, recentemente eu estava codando algumas features no app mobile da Tauria, aí depois fui para o back, enfim, era sempre essa rotatividade, né, dessas stacks. E assim, para mim sempre foi muito divertido, sabe? Eu nunca fiquei frustrado por essa rotatividade, porque assim, eu acho que de certa forma isso me instigava sempre a buscar coisas novas, tentar evoluir e trazer coisas novas para essas áreas, entendeu? Para essas E você stacks hoje... que eu mexia. Legal, legal. E hoje você continua sem ter essa preferência, assim, tipo, tudo te diverte? Ou tem alguma coisa, assim, que não, eu gosto um pouquinho mais, sei lá, disso daqui? Tem alguma... Porque, assim, eu digo por mim, eu também sou full stack, mas eu adoro mobile. Mobile é, sabe, a coisa que faz o meu olho brilhar. Mais recentemente, agora eu estou entrando numa área, vamos dizer assim, que também não é tão mobile, que é o blockchain. Então, é uma coisa também que está fazendo um pouco meu coração vibrar por causa de toda a novidade. Mas se você me perguntar assim, dessa tríade, né, back-end, front-end e mobile, o que me faz, cara, levantar da cama tipo, dando um salto de alegria é trabalhar com mobile. Você tem alguma preferência ainda que ligeira sobre uma dessa tríade ou não? Tudo é festa para você? Cara, eu acho que eu tenho... O que me brilha os olhos é codar, velho. Assim, definitivamente eu não tenho assim uma opinião formada, tipo, eu amo mobile, eu amo back. Eu sempre que estou trabalhando assim, eu gosto de estar rodando, sabe, tipo, entre as stacks. Sempre que eu passo muito tempo assim no back, eu Você dá sempre acabo saudade do outro. dá aquela saudade, né? Tipo, não, eu queria agora estar codando alguma coisa de front, aí eu vejo alguma tecnologia de front assim que eu acho massa, que agrega para a equipe, para o time e para o projeto, né? Eu sempre fico curioso, querendo botar a mão na massa, aplicar. E assim, na Tauria, né, que é a minha empresa atual, eu inicialmente comecei desenvolvendo back-end, né? Mas aí eu sempre chegava para os caras, tô aqui, tipo, se precisar de alguma coisa assim no front, no mobile, pode me chamar que eu tô à disposição. E os caras sempre abraçavam, sabe, a causa. Sempre me chamavam, assim, para codar Para codar alguma coisa assim de fora, né? outras stacks. Então, assim, resumindo, eu acho que o que brilha meus olhos mesmo é codar mesmo. É codar, né? É abrir o VS Code e tacar código lá para dentro, né? E codar, exatamente. Legal, muito bacana. Diz pra gente de onde é que você tá, né? Onde é que você mora? Cidade grande, cidade pequena? Como é que é isso aí? Cara, é engraçado falar disso, né? Porque hoje eu moro no interior, né? Eu moro no Nordeste do Brasil, no estado de Alagoas. O nome da cidade especificamente se chama Piaçabuçu, é até difícil de pronunciar, mas é o interiorzão aqui de Alagoas e assim, não é uma cidade, e nem na região, não é uma cidade que tem muitas oportunidades na área, entendeu? Tipo, de tecnologia. Então, assim, é um pouco escasso, sabe? Mas, Sim, sim, assim, sim. mas apesar disso, a minha cidade me proporcionou, aliás, uma cidade vizinha, né, me proporcionou o curso de graduação, né, na Universidade Federal, no curso de Sistema de Informação. E isso me abriu as portas, sabe, para o mercado de TI, desenvolvimento. Legal. Você, depois da universidade, você chegou a fazer algum curso, algum bootcamp, alguma coisa assim que
Você acha que fez diferença para você ou foi muito autoestudo? Como é que foi essa tua jornada assim, de aprendizado, né, já que você falou da universidade? Então, eu definitivamente comecei a programar, aprendi a programar na faculdade, né? Então, eu entrei na faculdade, eu tinha só ideia do que era programação, nunca tinha mexido na prática, então eu comecei, de fato, a pôr a mão nos códigos na faculdade. Então, a faculdade, ela me abriu um leque, né, de possibilidades, e através disso eu tive nortes, né, de onde seguir. Embora, com o passar do tempo, né, eu ia avançando, né, na graduação, nos períodos, né, que a gente tem, eu fui percebendo que a faculdade por si só ela não me prepararia, não me deixaria pronto para o mercado de trabalho, né? Era um conteúdo muito amplo e, ao mesmo tempo, base, sabe? Fundamento. Foi um bom início, né? Foi um bom início ali, mas não sustenta sozinho, né? Exato, e aí a partir do momento que eu percebi que a faculdade por si só ela não me garantiria, tipo, vaga de mercado de trabalho, eu comecei a procurar curso. Na verdade, eu comecei a ver o que é que as vagas, né, de programação, para programação, pediam, né? E aí eu comecei a ver as tecnologias e tal, e eu vi, pô, essas tecnologias aqui eu nem sei, eu não sei nem o que são. Na faculdade eu nem vi isso aqui, e agora? E aí foi que começou tipo, a me despertar curiosidade, sabe? E aí eu lembro que eu conheci um canal no YouTube que foi o Dev Pleno, e aí no canal do Dev Pleno eu tive uma introdução sobre JavaScript, React, e assim, eram coisas que eu não via na faculdade, sabe? JavaScript e React. E eu comecei a estudar por fora da faculdade, né? Eu estava vendo na faculdade Java, e o que me brilhava os olhos era programar em JavaScript, né? Achava muito legal, assim. Não era aquele... que Java é uma linguagem muito verbosa, muito complicada, assim, a princípio. E principalmente para mim, né? Que na época não tinha um background, né, de programação. Programação, claro. Estava começando ali naquele momento. E aí, a partir do momento que eu vi aquilo ali, não, eu vou focar nisso aqui e pronto. Daquele momento ali, no meio da minha graduação, eu comecei a seguir, né, a persistir nesse caminho, né, do JavaScript. E aí eu fiz diversos cursos, assim, que eu ia vendo, que achava interessante. E consumindo tudo que aparecia pela frente, né? Fui consumindo tudo que aparecia pela frente e assim, botando em prática, sempre botando em prática e, tipo, foi dando muito certo, sabe? Tanto é que eu lembro que quando eu comecei a aplicar em programação, né, no mercado de programação, eu demorei pouco tempo, assim, para conseguir a minha primeira vaga. Eu acho que uns 5 meses, mais ou menos, assim, que eu disse, não, hoje eu vou começar a aplicar no mercado e vamos ver no que dá. E mesmo morando no interior, eu sempre visei vaga remota. Tanto é que eu nunca entrei no escritório, eu nunca, tipo, interagi. Sabe nem como é, né? Eu não sei, para você ter ideia, eu não sei nem como é trabalhar com outras pessoas assim, próximas, sabe? Então, desde o princípio, fui remoto. E, assim, no princípio tinha muito preconceito, sabe, com remoto. Eu lembro, me recordo, assim, que as empresas tinham muito preconceito, sabe? Você é júnior, já quer começar com remoto, a gente não confia tanto, a gente queria trazer mais você para perto e, tipo... E sempre eu pensava... Mas, mesmo assim, eu persisti no remoto, eu falei, pô, eu gosto aqui da minha região, da minha cidade, eu gosto do pessoal aqui, da minha família, estou perto de todo mundo, então eu tenho certeza que em algum momento eu vou acertar. E aí foi quando eu comecei a trabalhar na Foto, que é a empresa do Jabu, e aí ele me deu a primeira oportunidade de trabalhar remoto e assim, daí para frente surgiram várias oportunidades e deu muito certo, sabe, trabalhar remoto. E assim, à medida que eu ia pegando experiência, né, com o trabalho remoto, parecia que, tipo, quando eu chegava nas entrevistas, eu tinha dava uma certa segurança para o pessoal. Você já ia mais confiante, né, nas vagas, né? Exato. Você falou do Jabu, o Jabu também vai estar aqui com a gente, agora eu não sei em qual episódio, mas já está agendado. Também é um cara que eu conheço de longa data, né? A gente conhece de longa data. E eu lembro que de quando eu conheci para
o que a Photon é hoje, ele deu um grande salto, eu quero entender um pouco aí como é que ele fez, quero ver se a gente aprende um pouco, eu aprendo um pouco com ele também. Que mágica é essa que ele está fazendo lá na Photon? Tem bastante gente bacana que vai estar passando por aqui também. Fazendo um fast forward aí do que você falou sobre estar no interior e primar por uma vaga remota, né? Você, cara, bateu ali o pé no chão e falou, não, eu vou conseguir uma vaga remota, e demorou 5 meses, poderia ter demorado menos ou mais, mas foi o teu tempo e você conseguiu a vaga remota. Então isso quer dizer que, cara, dev de interior também consegue trabalhar remoto, né? Não é uma coisa impossível de se acontecer, né? Cara, não só consegue, como, tipo, consegue trabalhar para empresa de qualquer lugar do mundo, né? Assim, hoje, Exatamente. eu acho que a pandemia, ela acelerou muito e, tipo, quebrou essas barreiras, sabe? A pandemia. O coronavírus, ao mesmo tempo que dificultou a vida de muita gente, né? Na nossa área, Verdade. eu acho que ele foi um catalisador, assim, para expandir o mercado de programação, de TI, enfim. Eu acho que tem espaço Jogou um para pouco dessas todo mundo. barreiras, né? E para baixo. Exato. Eu acho que, na verdade, hoje em dia, o que conta mais é, tipo, é você ter experiência, sabe? Tipo, e hoje ter experiência você não precisa ter passado por empresas para ter experiência. Você pode pegar um projeto de um curso e adaptar ali para sei lá, pegar a base daquele projeto e criar um produto ali, sei lá, com necessidades básicas assim que você vai imaginando, tipo, só de você incrementar as suas ideias no que você já fez, né, nos projetos de Sim. cursos, você já agrega muito valor, sabe? E assim, entrevistador, quando vê, né, uma pessoa mais técnica assim que está da outras empresas procurando dev, ele já vai ver você com outros olhos, né? Pô, o cara teve como é que eu posso dizer? Ele foi proativo e colocou coisas além do que ele viu no curso, né? Colocou em prática. Além do to-do list, né? Exato, exatamente. E isso conta bastante, né? Tipo, Sim, sim. para as entrevistas, isso conta demais, sabe? Tipo, e assim, o conselho que eu dou, né, em relação a isso é, tipo, não tem muito desculpinhas hoje mais, né, para você dizer, não tenho experiência. Você pode começar fazendo projeto de curso e dali você expande para coisas que você, tipo, vem na mente, né? Vai muito da criatividade de cada um também, de adicionar Ah, coisas diferentes ali e testar, né? E aquilo ali gera experiência para você. é verdade, é verdade. Engraçado que essa era a minha próxima pergunta, né? Eu ia te perguntar aqui o que o dev tem que ter para conseguir trampar remotamente. E você, nesse último ano, está trabalhando para uma empresa gringa. Eu também queria que você falasse um pouquinho do que a Taulia faz, qual é o produto ou os produtos que ela comercializa, né? E como é que você conseguiu entrar nela. Mas só pegando um ganchinho antes do que você falou sobre codar um pouquinho a mais do que os cursos, do que os tutoriais, uma dica que eu dou também sempre é você entrar nos repositórios, por exemplo, de empresa. E, cara, tem vários repositórios bacanas, sabe, open source, da tecnologia que você quiser, da stack que você quiser. E eu acho legal que você pode, assim, a primeira dica é você entrar lá, ver o que está, sabe, e tentar entender o código. Eu acho que é uma característica extremamente deixada de lado por muito desenvolvedor, que é a capacidade de você entender o código do outro desenvolvedor. Então, eu acho que se você consegue olhar um código e passar a entender esse código, você já está na frente de muita gente. Então, acho que é muito importante esse exercício de você entrar em outros repositórios e tentar entender o código. E uma segunda dica que eu dou também, imagine que você está tentando aplicar para uma empresa que tem um código qualquer aberto, ou mesmo que seja um código de Challenger aberto. Cara, se for um código do produto em si, uma empresa que o produto é open source, cara, vai na tab de issues e tenta resolver uma issue. Vai lá, cara, tenta, assim, ao invés de você codar tenta resolver uma issue. Eu te garanto que quando você mandar um e-mail para essa empresa dizer assim, olha, eu sou o Matheus, eu sou o Jonathan, eu, cara, queria aplicar para a tua empresa e, cara, resolvi esse issue aqui no teu repositório. Cara, ninguém vai deixar passar, sabe, despercebido um e-mail desse. É uma super dica que eu dou, independente de ser júnior, pleno, sênior, não interessa. Porque ninguém espera que alguém, sabe, vindo do nada, resolva uma issue.
Então, quando vem uma coisa assim, é uma surpresa, inclusive, para a empresa. Então, você não passa despercebido com toda certeza. Mas voltando aqui, Matheus, então, explica um pouquinho como é que você entrou na Taulia. Foi a tua primeira empresa gringa que você entrou? Como é que tem sido a experiência nesse tempo que você está trabalhando com eles? E para além do inglês, como é óbvio, como é que você se preparou e como é que foi o processo para entrar lá? Então, eu sempre gostei de manter o meu LinkedIn bem atualizado, sabe? Então, eu sempre colocava lá as tecnologias que eu trabalhava, sempre atualizava com as experiências, né, com as empresas, né, no qual eu trabalhei. Sempre gostei muito de... Ultimamente eu estou um pouco parado lá, né, tipo, mas sempre postava algumas coisas, assim, do que eu fazia e tal. E eu acredito que, de certa forma, isso deve ter passado, assim, no feed de alguém, como é de se esperar, né? E alguém, pô, aquele cara ali, ele deve conhecer as Sim. tecnologias que a gente utiliza e talvez seja um good fit. Então, assim, na Taulia, eu não apliquei para nenhuma vaga, né? Então, eu recebi a mensagem diretamente do CEO, né, do Jesse, da Taulia. Ele mandou no meu LinkedIn, né, a mensagem me convidando para a vaga, falando que a gente entrou no seu perfil no LinkedIn, a gente viu que você é um bom fit e tal. E assim, de primeiro momento eu já fiquei tipo, paralisado, porque eu nunca tinha experimentado uma vaga na gringa. Eu lembro disso. E aí eu fiquei assim, pô, será que eu vou? Será que eu não vou? Aí bateu aquela dúvida. Aí eu fiquei pensativo, mas aí depois, assim, na mesma hora eu respondi, vamos. Eu lembro que eu respondi o Jesse, cara, vamos dar prosseguimento aí o processo, tem um interesse. E foi só sucesso, sabe? Aí ele mandou os próximos passos, né, do processo. E aí eu lembro que era um desafio, ele me mandou um desafio de back-end para Você simular lembra mais ou menos como é que foi o desafio? o desafio era para desenvolver uma API que simulava gestão de salas de chamada de vídeo, como essa aqui que a gente está. No caso, a API ela só tipo recebia os IDs, né, dos usuários, assim por baixo, né, falando, e fazia toda a parte de gestão de tipo quantos usuários podem entrar naquela sala, se aquela sala está locada, tipo se aquele usuário que está tentando entrar tem permissão, era mais ou menos nessa pegada, né? E aí eu fiz esse desafio, e aí eu lembro que era um desafio até em TypeScript. Eu coloquei TypeScript, coloquei coisas de Solid, coloquei, assim, coisas que não é comum de você colocar assim no teste, né? E inclusive, coloquei até teste automatizado, tipo, joguei vários conceitos legais, assim, no teste. Você lembra se E você usou alguma framework, alguma coisa no teste? Você lembra como é que foi? usei. Eu lembro que eu usei Express.js para desenvolver, né, toda a base da API. Usei TypeORM para fazer toda a parte da interface, né, com o banco de dados. Sim. E eu acho que Postgres também, para a parte de banco de dados. Legal. Para a parte de testes, eu usei o Jest. Então, assim, foi Pô, bem... entregou o desafio, até com teste tinha lá. Até teste automatizado tinha no desafio, de tudo, né? E aí, assim, eu mandei o desafio, os caras gostaram muito do que foi feito, e aí já me mandaram para a entrevista técnica na época com o VP, né, da empresa, o vice-presidente lá da empresa, e eu lembro que foi uma entrevista muito, muito louca, porque eu estava, por algum motivo, quando eu entrei na reunião, a minha chamada começava a cair, entendeu? Eu não sei se era algum problema de internet, mas ficava caindo toda hora. Tipo, aí eu tinha que sempre pedir desculpa, pô, caiu aqui, aí entrava de novo, caiu aqui, entrava de novo. Já estava nervoso, né? Já estava nervoso. Aí eu já estava nervoso e fiquei mais ainda, e muita pergunta técnica sobre, assim, todas as tecnologias que eu tinha colocado no que eu trabalhei, né, no meu currículo, que eu trabalhava no meu currículo. O VP saiu
grifando, não, vamos falar agora dessa aqui, eu vou perguntar tal coisa dessa tecnologia. Porra. E, assim, foi muito técnica, assim, muito detalhezinho, sabe? E, assim, e tudo isso gerou mais nervosismo, né? Tipo, tava respondendo a pergunta e, pô, caía a call. Aí entrava de novo. E, assim, e uma coisa que acabou, assim, de certa forma, me tranquilizando na época da entrevista foi que o cara, não, eu tô gostando muito, assim, da entrevista, tá respondendo aqui e tal. E aí foi que aquela adrenalina foi baixando, né? Uhum. E aí eu lembro que depois disso eu recebi o convite, né, para participar da empresa e assim, desde o princípio, desde a primeira entrevista, desde a primeira conversa, eu sempre demonstrei muito interesse, né, em participar, né, principalmente pelo fato de ser uma experiência na gringa, né, e Na uma coisa gringa, né? que eu tinha certeza naquele momento que ia me agregar muito, né, Sim. e, e, e não é por menos, né, agregou e vem agregando muito, né, para mim, então foi basicamente isso, assim, no processo para entrar na Taurea. Legal. E a E entrevista toda quando... foi. Desculpa lá, falei. Não, pode perguntar, pode perguntar. Não, eu ia te perguntar sobre o inglês, que é uma dúvida que, cara, tem muito dev que tem essa dificuldade. Tem muito dev bom que eu conheço, mas que ou ainda não está com o inglês tão afiado, ou acha que não está com o inglês afiado, e por conta disso dá aquela freada na hora de aplicar para uma vaga na gringa. Eu queria te perguntar um pouco sobre isso. Como é que estava o teu inglês quando você aplicou? Você estava confiante? Foi sem confiança mesmo e vamos pro pau? Como é que foi? Você já sabia inglês, não sabia? Como é que estava isso? Cara, o meu inglês, assim, até hoje ele não é fluente, né? Eu não Uhum. tenho inglês fluente. Mas, assim, eu sempre fui muito cara de pau, sabe? Eu acho que ser cara de pau ajuda muito, né? Pô, E você tem assim, ideia. e eu acho que além de eu ser cara de pau, eu nunca, tipo, tive medo, sabe? Eu já tenho não, né? Então, se eu não tentar, eu vou continuar com não. Então, vamos lá para ver o que vai dar, né? E assim, eu sempre tive muito medo e uma das pessoas que sempre me ajudou muito, que era muito próxima de mim, né, que era o Túlio Faria, do Dev Pleno, ele sempre falava, pô, Matheus, tenta aí, pô, teu inglês você vai desenrolar e tal, sempre me incentivava. E assim, eu comecei a entrevista, eu lembro que a gente começou a entrevista em inglês, Uhum. com o Ricardo, né, o VP. E aí, quando começou esse cai na cal, aí ele, ó, eu tô vendo que você tá nervoso, vamos fazer em português, mas ele já foi, tipo, já foi alertando, né, ó, a gente pode fazer em português aqui, mas trabalho diário, o inglês é o principal. Eu digo, não, beleza. Aí já deu uma amenizada. E assim, quando eu entrei lá, já foi, vamos ver, no vamos ver, né? Tipo, no inglês, botando o inglês para jogo e entrando nas dailies, nas planning com o time e falando. E uma coisa assim que eu sempre gostava de fazer era, tipo, anotar, sabe? Tipo, as coisas que eu tava fazendo, tipo, para me nortear na hora de pontuar, né, na daily. Sim, E eu sim. acho que Não se isso perder no pensamento, né? Exato. E eu acho que isso me ajudou muito, sabe? Até chegar um momento que, tipo, eu comecei a ficar mais confiante, né? E aí eu já, assim, melhorou um bocado o meu inglês, desde o início até aqui, até o momento que eu comecei, tipo, a não precisar mais anotar nada, sabe? Tipo, brifar, assim, o que eu tinha feito, assim, para me pontuar na hora de falar. Uhum. E começava a sair natural, sabe? E Sim, às sim. vezes, quando eu tava falando, às vezes dava enganchado assim, aí eu tinha contava, né, tinha outras pessoas que eram brasileiras na cal, e aí eu sempre, que palavra, como é que eu falo tal palavra? Esse cara, não, é Sim. assim e tal, e sempre É. assim, um ajudando o outro, sempre com essa mentalidade, né, de Nessa tipo, pegada, né? tá todo mundo no mesmo barco aqui, a gente vai se ajudar, Sim. e, E e, é e interessante que quando você está num time remoto, né? E eu acho que isso também é muito do brasileiro, porque eu também passei por isso. A gente meio que tem aquela síndrome do cachorro vira-lata, né? Que a gente acha que o nosso inglês é o pior, que caramba, eu vou entrar numa dele e só eu não sei falar. E, cara, quando você entra, você fala com um monte de gente que a língua mãe não é o inglês,
você vê, cara, afinal eu não estou tão mal assim. Você vê também, isso aí, cara, pessoas que não têm o inglês como língua principal, cara, mandando tanta macacada quanto a gente. Então, acho que esse ponto que você citou sobre ser cara de pau, eu acho que ela tem que vir mais à tona assim, nos devs que acham. Obviamente que você tem que ter uma noção, você tem que conseguir formular algumas frases. Né? A gente também não está dizendo para você entrar no The Books on the Table. Mas é importante você, cara, se você já estudou, se você, cara, sozinho no teu quarto, ninguém te vendo, você consegue fazer, bom, põe para jogo, sabe? Tenta, porque uma hora sai. E mesmo que saia arranhado, no dia a dia, tem um monte de gente que fala arranhado, tanto quanto a gente. Mas legal, cara, legal. Então, eu queria também assim, avançar um pouquinho. E só um comentário. Claro, força. E assim, a empresa em si, ela é muito grande, sabe? Ela tem gente do mundo todo, tem gente do Brasil, da África, assim, gente de todo lugar, assim, vários países. Uhum. E, assim, no dia a dia eu percebi, meu inglês, assim, não é o melhor, mas também não é o pior. Então, sempre também não tentei como é que se diz, me cobrar tanto, assim, nesse lado, mas também sempre busquei, tipo, tentar melhorar, né? Sempre Sim. tentando diariamente estar ali me forçando nas dele a falar, a sempre estar lendo, a sempre, enfim. E eu acho que isso, de certa forma, me ajudou, né, positivamente. Sim. E assim, eu acho que a gente tem que ter menos medo, sabe, de tentar fazer as coisas. Eu acho que errar é tão massa você, tipo, pô, eu errei aqui, e agora? E, tipo, aprender, né? Não, agora eu sei que eu não devo seguir esse caminho, eu sei que se eu seguir por aqui eu não vou chegar onde eu quero. Eu acho que é isso, pô. Eu acho que as pessoas têm que aprender a se permitir errar, né? Sim. E além de se permitir errar, tentar sempre aprender com os erros, né? Que eu acho que se você não tá errando, velho, é porque tem alguma coisa errada, Tem né? alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, exatamente. Acho que esse é um dos maiores vilões, assim, cara, não só do nosso meio, mas aí em geral. E mais uma vez, eu acho que também o Brasil atua diferente nessa maneira, assim, vamos dizer, de você fomentar, encorajar o risco, na verdade, né? Porque, assim, o risco ele vai te levar a dois caminhos, o sucesso e o insucesso. Mas a gente, às vezes, lida com insucesso, com erro, de uma maneira muito ruim, né? Tipo, de uma maneira quase que, caramba, pô, errei, que bosta que eu sou, sabe? Eu não sirvo para isso, eu canso de ouvir gente que, cara, começa a mentorar, assim, a galera mais nova, Jonathan, pô, acho que eu não dou para isso, acho que eu não devia ter saído da área A, B ou C e tentar desenvolvimento. Eu falo, cara, não, você tem que errar, sabe? Você tem que errar mesmo agora, porque agora é hora de errar e você nunca vai deixar de errar. O lance é que você vai aprendendo com os erros e errando diferente. Mas, cara, todo santo dia, cara, eu erro, entendeu? Eu erro, mas tento errar uma coisa que eu ainda não errei. Eu acho que esse é um dos maiores vilões, cara, que a gente tem aqui dentro da gente. E além disso, tem uma coisa que é bem interessante, né? Recentemente eu li um livro que o título do livro é O Ego é Seu Inimigo. Eu acho que muito disso aí que a gente está conversando diz respeito ao ego da pessoa, né? Tipo, eu não vou fazer isso. Mas, pô, isso é a voz do ego, né? Falando para você que, tipo, você só pode fazer aquilo se você tiver, tipo, 100% perfeito naquilo. E eu acho que essa voz, assim, buzinando, assim, você mais te atrapalha do que te ajuda, né? Então, assim, acho que às vezes o perfeccionismo ajuda, né? Claro, você querer sempre fazer um trabalho bem feito, né? Com excelência Sim, claro, claro. é importante, né? Com certeza. Mas, assim, eu acho que uma das coisas que mais vai lapidar as pessoas, né, no mercado de trabalho, principalmente na nossa área, é botar a mão na massa, sujar, cair, levantar, né, metaforicamente, né? Sim. E errar, pô. Errar. Não. Eu acho que você tem que errar, testar novas coisas, pô, bater cabeça e eu acho que isso, pô, molda
você tecnicamente, molda você como pessoa, molda você profissionalmente, e é isso, mano. E outra coisa, sempre querer, sabe? Eu acho que você sempre deixar claro que você quer chegar naquele lugar, eu acho que deixar claro que, não, ó, eu não sei fazer isso aqui, mas eu quero muito chegar lá. Eu acho que isso Sim. é um alinhamento muito bom que você tem com as pessoas, né, que você tá envolvida no trabalho. Né? Sim, é verdade. A pessoa tem que tentar entender por que ele entrou no desenvolvimento, né? Porque, cara, assim, a minha faculdade eu terminei há tanto tempo que eu não vou nem falar aqui para não entregar a idade. Mas eu lembro, cara, que eu entrei, sei lá, com 50, 60 pessoas na minha turma e formaram 2 ou 3. Então, assim, você tem que tentar entender isso. Mais uma vez, a gente está falando aqui com uma comunidade de desenvolvedores, mas acho que vale para a vida. Você tem que tentar entender e te lembrar todos os dias o porquê que você está fazendo aquilo. Cara, eu entrei nisso aqui por quê? Ah, é só pelo dinheiro? Se for só pelo dinheiro, eu digo logo que não fica, né? O cara não fica se for só pela grana. O cara, como você falou, tem que gostar, tem que vibrar codando. E aí o dinheiro vem um monte de outras coisas legais. Mas ainda assim vão ter dias que você vai, cara, vai pilhar e vai, cara, pensar em jogar pro alto tudo. Entendeu? Eu posso aqui contar várias as vezes que você testemunha disso, né? Às vezes a gente troca muito. Cara, tem hora que eu fico assim, porra, meu irmão, eu tô 3 dias num problema aqui, não consigo resolver. Cara, eu vou jogar isso pro alto, vou vender banana na feira, que me estressa mesmo. Mas, obviamente, que eu lembro, né? Por que eu tô aqui, né? Por que eu sou dev? Por que eu curto fazer isso? Por que eu não serei feliz vendendo banana na feira? Nada contra quem vende. Mas por que eu não vou ser feliz fazendo outra coisa, se não tomando vamos dizer, essa cachaça do desenvolvimento todo santo dia? Então, você tem que lembrar, essa dica tua é bem massa, porque, cara, se tu não souber para onde você quer ir, ninguém vai te ajudar. E quero pegar só num gancho que você falou também, que eu estava lembrando aqui uma coisa que eu também escuto muito as pessoas dizerem sobre mas, cara, a empresa que eu tô não me permite falhar. Tipo, se eu errar, sabe, se eu entrar numa daily dizendo que eu não consegui fazer aquela task de novo, acho que eu vou ser demitido. E aí eu acho que tem 2 coisas aqui. Uma, primeiro, é assim, você sempre potencializa o impacto negativo que pode acontecer, isso é o natural do ser humano, você já sofre por antecipação. No entanto, eu também reconheço que existem empresas que são mais duras, né? Não te permitem tanto errar. E eu acho que aí a comunidade em si tem um papel gigante, né? A comunidade como um todo de devs, porque o Sibelius, que também vai estar aqui em algum dos nossos episódios aí da Entria, ele defende muito a questão do aprender em público, né? De você, cara, rasga na frente de todo mundo, erra na frente de todo mundo. Porque, assim, ainda que a sua empresa, né, o teu time possa ser um time que não te permita errar tanto, a comunidade nunca vai te jogar pedra. Né? A comunidade nunca vai ficar ali se sacaneando porque tu colocou uma dúvida que pareceu para você que era, sei lá, meio boba, etc. E se fizer, cara, tu está na comunidade errada, né? Sai dessa e vai para uma outra comunidade, porque a comunidade é para se ajudar, a comunidade é para olhar o problema do outro, te ensinar a perguntar, né? Porque também tem gente que pega um pedaço do código e joga lá e me dá a resposta, parece até que tá jogando num potinho mágico, né? Joga a pergunta no potinho mágico e fica esperando um gênio aparecer, não é por aí. Mas a comunidade certa vai te ensinar tanto a perguntar, né? Perguntar certo, mas vai te ajudar a chegar no caminho, cara. Então, acho que se você não tem espaço na tua empresa, na comunidade você tem que encontrar esse espaço. É uma dica aí, pegando esse gancho do Matheus. E, cara, caminhando um pouquinho mais para o final aqui, Matheus, que a gente já está esticando na nossa hora, né? Eu queria te perguntar algumas pequenas coisas. Uma é, cara, se você tivesse que começar agora, o cara, tu apostava na mesma stack, tu fazia alguma coisa diferente? O que você faria? Assim, cara, o Matheus está começando hoje, né? O que ele faria de diferente? Se é que você faria alguma coisa diferente? Cara, se eu tivesse que começar hoje, assim, do zero, uma coisa que eu talvez investiria mais do meu tempo, não seria tanto... Também seria um meio termo, né? Mas eu tentaria incluir mais um pouco do inglês, assim, Excelente. na minha rotina, sabe? De estudo, de aprendizado. E tentaria fazer um balanço, né, entre o inglês e o técnico, que eu acho que no começo
eu foquei muito aqui, elevei a barra, né, na parte técnica. Sim. E deixei o inglês de lado, né? Mas aí eu acho que eu entraria no meio termo ali entre os dois para iniciar. E, cara, eu acho que, assim, eu apostaria totalmente, assim, na mesma stack que eu utilizo. Eu acho que o mercado está muito aquecido para JavaScript e todas as tecnologias, né, que permeiam o JavaScript. E eu acho que tem oportunidade para todo mundo, velho. Eu acho que uma vez eu postei... uma vez eu postei no meu Instagram que, tipo assim, ó, tem muito ouro no ecossistema, assim, do JavaScript, né? Então, eu acho que é uma boa stack, sim, assim, para desenvolver e, tipo, só do fato de você poder compartilhar, né, a mesma linguagem no back, no front e no mobile. Pô, isso... E no desktop, né? E no desktop. E você eleva muito a produtividade, né? Então, assim, eu acho que eu iria na mesma stack. Com certeza. Boa, legal, boa. Cara, e aí, para a gente finalizar, eu queria te pedir para deixar uma mensagem, assim, para essa galera que vai estar escutando esse podcast, vai estar se inspirando na tua história, nas dicas que a gente está aqui trocando um com o outro. Qual é a mensagem, assim, que você deixa para a comunidade, assim, desde quem está começando agora, assim, olhando para a gente aqui, fala, cara, pô, eu quero ser o Matheus daqui a um tempo, eu quero também sair da minha cidade, ou ficar na minha cidade, trabalhar para mim. Qual é a tua mensagem final aí? E aí a gente fecha o nosso primeiro podcast aqui, episódio. Cara, a minha mensagem é ter uma meta e correr atrás dela, entendeu? Tipo, ser fiel ao objetivo, né, que você setou e manter o foco. Eu acho que as pessoas, às vezes, acabam se perdendo no caminho porque, por exemplo, vi aqui que JavaScript tá dando muito dinheiro, né? O mercado está muito bom para JavaScript. Aí você começa a estudar JavaScript. Aí, daqui a pouco, você escuta, Python agora, Data Science, está dando muito retorno, né, financeiramente. Sim. O mercado está muito bom. Aí você deixa o JavaScript e vai para o Python. Aí depois você começa a estudar Python e ver, agora DevOps está muito aquecido, né? E aí você vai para a parte de infraestrutura, aprender toda a parte de infra, né? Usando Kubernetes, Docker, enfim, Sim. Essas coisas assim de mais específica para gerenciamento mais no back-end. Do ciclo, né? Do back-end, sim. E acaba deixando, né? Então, eu acho que tem que ter foco, velho. Eu acho que ter foco, persistência, eu acho que é a chave para qualquer coisa, sabe? E assim, não desistir, né? Tipo, você vai receber muito não, você vai receber muita crítica e, velho, não entra aqui e sai aqui, sabe? E segue, velho. Só segue que dá bom. Assim, dá bom, né, cara? Esse é o conselho que eu dou, né? Eu já recebi críticas, né, no passado e hoje em dia, né, os resultados falam por si só, né? Sim. Boa. Cara, muito legal esse nosso papo, cara. Assim, é bom compartilhar um pouco do papo que a gente já faz naturalmente, né? Então, para mim, não é uma novidade assim, essa troca enriquecedora que a gente está fazendo aqui, mas é bem legal poder gravar nesse formato aqui, tanto para quem vai ver ou para quem vai ouvir só, e compartilhar um pouco dessa tua história, que para mim me inspira pra caramba. Eu acompanhei ela bem do início, então, cara, sou teu fã, você sabe disso, sou mesmo um fãzaço aí de você como pessoa e de você como dev, um dos devs mais casca-grossas assim, que eu conheço, e com o tempo de exposição ao desenvolvimento que você tem, chega a ser algo surreal. Assim, é bem importante para mim ter você nesse primeiro episódio. Espero que as pessoas tirem o máximo proveito da tua história, se inspirem nela, absorvam as dicas que você deu aqui e que elas possam trilhar os próprios caminhos, né? E quem sabe, enfim, almejar o mesmo sucesso que você vem obtendo aí, tá bem? Então, cara,
muito obrigado aí mesmo, de coração, e a gente já se fala. Falou? Valeu, John. Só Valeu, queria mano. bater uma foto aqui para postar lá no Insta da gente. Opa, bora. Bora, eu não tô... Aqui. Dá um sorrisão aí. Valeu, mano. Valeu, mano. Um Cara, abraço. muito obrigado pelo convite. E estou muito satisfeito, assim, por ter participado, muito feliz. E cara, conte comigo, você sabe disso. E, assim, eu tenho certeza de uma coisa, né? Um dia a gente ainda vai se encontrar aí em algum lugar nesse planeta. Tomar cerveja presencial, né? Com certeza. Aí a gente vai trocar muita ideia, assim, pessoalmente, tipo, olho no olho, e tenho certeza que vai ser do caramba. É isso aí, mano. É isso aí, vai ser mesmo. Mas é cara, isso, mano. Abração, mano. Sucesso pra ti aí. Pra você também, se fala, a gente se cruza aí. Um abraço. Valeu, John. Um abraço. Cara, se você gostou aí desse conteúdo, como eu falei, a gente está aqui um pouco no experimento, né, experimentando um bocado aqui e acolá, dependendo de como você está consumindo esse conteúdo, se você está vendo a gente aqui em vídeo, se você está ouvindo, eu espero de coração que você tenha aprendido e extraído o máximo desse bate-papo e que isso seja uma ferramenta, cara, uma catapulta para te jogar onde quer que você queira, sabe, trilhar o teu caminho. Eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais por enquanto, você pode me encontrar aqui no Instagram, johnny.devjr, então Johnny é JOHNY, .dev, JR, né, no final, no Instagram. E no Twitter é mais fácil, é só JSofer, então JSOUFER, você pode me achar lá também. Cara, e vamos trocando ideia, o conteúdo não para, a gente vai estar aqui criando muito conteúdo para compartilhar na comunidade e para ajudar. É a minha maneira de quase que devolver muito do que a comunidade já me deu, tá bom? Então, paz, beijo na alma, um abração, tchau, tchau.